Microfone aberto. Entrevista com convidados. Bom dia, ouvintes da Rádio Ritmo FM. Está entrando no ar mais uma edição do Microfone Aberto. Mais uma pauta na roda. Hoje eu vou conversar com um cara muito especial, muito querido. Ele se chama Rodrigo Toledo França. Ele é filósofo, jornalista, coach, instrutor do programa internacional Cultivando Equilíbrio Emocional, e ele vai abordar um tema bastante pesado. É o medo e o luto em tempos de pandemia. Infelizmente, estamos vivendo já há mais de 3 meses isolamento social, insegurança, ansiedade, muitas pessoas desempregadas, lojas fechadas, empresas falindo. E esse tema tem sido recorrente aqui na Rádio Ritmo, sempre que tenho a oportunidade de receber convidados tão especiais como o Rodrigo, já agradecendo a presença do Rodrigo, por ter aceitado o convite carinhosamente. Rodrigo está no Rio, a gente está falando remotamente, e o programa vai ao ar, quando estiverem ouvindo, logicamente já estará no ar, sábado, dia 20, de 9 às 10 da manhã. Obrigado a todos pela audiência. Aproveite ao máximo as informações desse querido amigo jornalista Rodrigo Toledo França. Rodrigo, seja bem-vindo, fique à vontade. Gostaria de primeiro que você falasse sobre o seu currículo profissional. Você que tem um vasto currículo, uma grande experiência como professor, atualmente como jornalista. Enfim, fique à vontade e fale para a gente sobre a sua história curricular. Na verdade, em primeiro lugar, agradecer, né, o convite, né, você sempre muito carinhosa, né, muito afetuosa. Fiquei muito feliz e satisfeito com o convite, né, e para poder falar de um tema tão às vezes incômodo, né, tão espinhoso, mas que é um tema que sempre me agradou, desde a época que eu era professor de filosofia, né. Eu trabalhei muitos anos em Juiz de Fora como professor de filosofia, que é a minha primeira formação, né. Depois disso eu logo comecei a fazer uma outra faculdade, me tornei jornalista, né, na Federal de Juiz de Fora, e trabalhei como professor quase 10 anos em Juiz de Fora, inclusive no curso de comunicação, né. Tivemos a gente se conheceu, né, nessa condição, né, de orientando aquele seu trabalho belíssimo sobre a cobertura na ditadura, né, da cobertura jornalística dos jornais lá de Juiz de Fora durante o AI-5, né, me lembro, né, um tema que está aí voltando de uma maneira muito estranha, né, que não dá nem para entender, né, mas e aí... Oi? Você me pegou de surpresa agora e eu vou te cortar um pouquinho. Achei que você não fosse falar dessa experiência nossa. O Rodrigo, pessoal, e rádio é espontâneo, isso é bacana. O Rodrigo, ele foi meu professor, como ele falou, de filosofia, né, Rodrigo? Se eu não me engano, outra disciplina também. A filosofia... Não foi filosofia, não. Mas, enfim. Foi política e comunicação. Isso. Política e comunicação, aulas maravilhosas do Rodrigo, e depois, naquele sufoco da monografia, o Rodrigo me salvou sendo meu orientador, porque ele bem lembrou agora aí, eu queria esquecer um pouco isso, que foi um momento muito turbulento, é o momento da pesquisa de conclusão do curso, né, Rodrigo? E o Rodrigo foi o meu salvador da pátria. No momento, achei que eu estava ficando assim meio louca em pegar um tema tão meio remoto, né, Rodrigo? Que era a questão da ditadura militar, já que você tocou no assunto, e a gente meio que está nesse momento também político, então levantamos a questão lá do golpe militar. E aí, poxa vida, como é que você busca um tema tão difícil, sem muita biografia a respeito? E, enfim, foi complicado, mas tudo deu certo. O que eu quero ressaltar, quando você lembrou isso, é que nós não imaginávamos que esse tema pudesse voltar à tona como está atualmente. E de certa forma um tema que até é bom que a gente sempre olhe para ele com um olhar bastante crítico, né? Crítico no sentido
filosófico, né, de quem pensa sobre o assunto de maneira adequada, né? Quando a gente fala de um golpe militar, de ditadura, obviamente a gente está falando também de morte, né? De muitas mortes, de muito sofrimento, né? À custa do poder, enfim, à custa de armas. E isso sempre é muito difícil, né? São momentos históricos que a gente, como em outros países isso acontece, a gente deve sempre se lembrar disso para que a gente não repita, né? Porque o sofrimento se amplia muito, né? Obviamente a morte, o luto, né? Então a gente tem que ter isso muito claro, né? Assim, ter um olhar muito lúcido para isso, né? A vida sempre em primeiro lugar, né? Então é, eu não consigo ver de outra maneira como exaltar esse tipo de coisa como sendo alguma coisa natural ou alguma coisa interessante, né? Venha de quem venha, né? Não é possível que isso seja uma coisa vista de maneira natural, né? É algo que a gente tem que ficar com a orelha em pé, enfim, porque trata-se não necessariamente de uma posição política, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando de valores, né? A vida em primeiro lugar, e aí todo o resto cai por terra, né? Então, né? A vida agora que está tão importante, né? Nessas discussões, porque falar de morte é falar de vida, né? E a vida está num limiar tão, tão delicado, né? Quer dizer, com essa pandemia, uma situação que ninguém podia esperar, né? E assim, ah, é bom que a gente também, né, traga, né? Tudo faz parte, né? Dessa discussão de vida e morte no final das contas, né? E Rodrigo, você estava falando do seu. A gente entrou na questão quando você foi meu professor. Logo depois houve um outro momento que a gente meio que dividiu sala de aula na pós-graduação, que foi uma honra para mim. Então, em 3 momentos, você professor, você orientador, né, conclusão de curso, e você colega de sala, que foi uma honra. Então, continue falando do seu currículo para a gente não perder o foco e entrar também na questão. Verdade, entrar direto no tema, né? É porque filosofia é assim, né? A ideia vem, a gente fala, a gente discute, a gente conversa e o pensamento leva a gente para onde tem que ir, né? Mas então eu né, trabalhei 10 anos como professor em Juiz de Fora, né? Como professor de curso de filosofia e de vários cursos, né? Numa faculdade dei aula para muita gente de muitas disciplinas diferentes, né? E aí, depois de um tempo, quando eu me formei em comunicação social, eu fiz um caminho de concurso público, até que vim aqui, me mudei para o Rio, quando fui aprovado em concurso. Atualmente eu trabalho numa empresa estatal, né, como profissional de comunicação mesmo, né? E aí, depois de um tempo, eu também comecei a fazer uma migração dentro da própria empresa, embora eu seja responsável pela comunicação interna, assessoria de imprensa, eu acabei voltando a me interessar por questões que têm muito mais a ver com pessoas, gestão de pessoas, e aí eu fiz um caminho de aprendizado pessoal, né? Eu fui buscar esse curso chamado Cultivando Equilíbrio Emocional, que é um programa internacional, né, que usa técnicas de meditação e conhecimentos da psicologia das emoções para ajudar as pessoas a se equilibrarem mais. E aí veio uma série de outros caminhos pessoais que eu acabei fazendo logo depois disso. Isso começou em 2015, né? E aí, então, eu fui estudar constelações familiares, eu fui estudar coaching, né? Quer dizer, assim, formações, um pouco de PNL, né? Atualmente eu estou também concluí, ou praticamente concluindo meus estudos também em astrologia, quer dizer, então eu tenho eu transito por várias áreas, né? Criei em 2018, né, um espaço chamado Escola de Ver, né, onde eu ofereço meus cursos, ofereço atendimentos, né, recebo as pessoas, promovo cursos de outras pessoas, assim, em assuntos que ajudem as pessoas a ampliar a visão, né? Por isso que eu acho que esse convite eu fiquei muito feliz, porque uma conversa desse tipo é sempre uma oportunidade da gente trazer algumas ideias, trazer pensamentos, né? Não para dizer o que as pessoas têm que pensar ou como elas têm que pensar, né? Mas apenas trazer ideias, trazer pensamentos para que elas possam também refletirem por si só, né? Quer dizer, possam também aprofundar o autoconhecimento, aprofundar o conhecimento do outro, das pessoas, enfim.
né? E acho que é assim que a gente chega nesse encontro, né? Para bater esse papo. Bacana. Então, muito feliz pela sua presença, Rodrigo. O nosso tema, nossa pauta, medo e luto em tempo de pandemia. Em rádio, sempre a gente acaba voltando, porque você sabe, o público de rádio é muito rotativo. Liga o radinho, dá uma volta. Então, a gente está sempre lembrando e retomando o tema, e vai assim até o final. E esse é o bate-papo desse sábado, dia 20 de junho. Um tema bastante complicado, porque já é complicado e angustiante estarmos no isolamento social. Eu já estou angustiado de não estar podendo ir para a rua, fazer contato com os clientes que anunciam na rádio, e, enfim, tudo muda. Imagino que para você também tenha mudado, os ouvintes, vários nos ouvindo, estão angustiados, portas fechadas, tendo que pagar os seus funcionários, e isso ainda é muito pouco diante da perda de um ente querido, porque o coronavírus nada mais é do que um monstro invisível aos nossos olhos, nus, humanos, e que está assolando vidas e vidas mundo afora. No Brasil, se não me engano, quase já 47 mil mortos. Aqui no município estamos em torno de 260 contaminados. Então, ontem contabilizamos 6 mortos confirmados no município, fora aqueles que a gente ainda não conseguiu fazer exames, e é uma corrida contra o tempo para salvar mais vidas. Então, Rodrigo, isso tudo deixa qualquer um de nós angustiados. Com essa experiência de coach, instrutor do Programa Internacional Cultivando Equilíbrio Emocional, como filósofo, como pessoa que vive e já tem uma experiência bastante ampla com o ser humano, seja na empresa, seja na universidade, como professor, enfim. O que você diria para uma pessoa hoje que acabou de perder um ente querido? É uma pergunta delicada. Como lidar com essa perda? O medo já existe. E quando já perdeu, de trás para frente? Na verdade, não tem muito caminho, né? Porque o único caminho que a gente pode experienciar a morte, né? E muitos filósofos disseram sempre isso, é através da morte do outro, né? Nenhum de nós, de fato, experiencia a morte a não ser através de um outro, né? E a morte pode trazer muitas coisas para a gente, né? E, claro, nós aqui no Ocidente, a gente não tem o hábito, né? A gente tem, às vezes, um certo medo, não vou nem falar isso, não vou falar o nome, enfim, né? A gente tem, diferentemente das tradições, por exemplo, orientais, em que se meditar sobre a morte, né, é sempre algo muito positivo. E também na filosofia ocidental, você tem filósofos que trataram essa questão, né? Então, se a gente vai pensar em uma pessoa que acabou de perder, né, é claro que um ente querido, alguém da família, é algo muito especial, né? Quer dizer, as pessoas, de fato, têm um vínculo muito forte, especialmente se é da família, né? Claro que quando é amigo, quando é esposo, esposa, namorado, namorada, não importa, também há um vínculo, mas especialmente quando é família, né? Esse vínculo é muito forte, né? Então, quando alguém morre numa condição em que a gente não pôde fazer nada e que não foi possível, né? Quer dizer, fazer nada, é óbvio que o primeiro momento, né? Quer dizer, dessa perda enfim, uma série de questionamentos, muitas emoções vêm, porque as emoções elas surgem dentro da gente sem que a gente programe muito essas emoções. Então pode surgir raiva, né? Pode surgir a tristeza, que talvez é o mais característico, né? Quer dizer, pode surgir essas emoções, né? Principalmente raiva, a tristeza, como também o medo. Poxa, ele foi, será que eu vou também? Né? Será que eu... Então, tudo começa a ficar muito misturado, porque a gente, na verdade, tem muito pouco hábito de lidar com o que a gente poderia chamar de nosso mundo interno, né? Aquilo que acontece dentro da gente, né? Então, Rodrigo, Oi, diga. a culpa também é muito constante, porque
as pessoas acabam tendo medo de contaminar seus entes queridos, né? São todas, digamos, manifestações mentais ou internas nossas, que a gente eventualmente não está acostumado aqui no Ocidente a olhar para isso, né? Então, é claro que a primeira coisa que uma perda faz é a tristeza, né? Quer dizer, a falta que você sente daquela pessoa, né? Quer dizer, e aí vem, obviamente, como consequência disso, a necessidade do luto, né? Se você estudar as teorias psicológicas, enfim, todo mundo vai dizer, olha, tem um tempo para isso, né? E esse tempo vai ser vivido com muitas emoções, como você falou, eventualmente com culpa, com raiva, com tristeza, especialmente a tristeza, né? Aquilo mexe com a gente, mas aquilo tem um tempo, né? Porque o nosso, que não é um processo mental, muitas vezes, né? Porque às vezes processar um luto é uma coisa que dói no coração, dói no peito, né? Então isso é muito intenso, mas, né, ao mesmo tempo, pode ser uma ocasião para que a gente possa revisitar nossa própria vida, né? Porque meditar sobre a morte, pensar sobre ela, né, é algo muito, muito importante para que a gente possa fazer um movimento na direção de transformar aquilo na nossa vida que não vai bem, porque de alguma forma, né, a gente está sempre na iminência dela, né, a qualquer momento, né? Então é importante esse caminho de refletir sobre ela para que eu olhe para o agora. Se eu faço esse movimento e aproveito essa experiência da morte do outro para pensar sobre a possibilidade da minha própria morte, né, eu posso, por um lado, respeitar, né, quer dizer, o destino ou a história daquela pessoa que se foi, né? A gente não vai nunca explicar os motivos, porque ela e não o outro, porque esse, porque comigo, né? Porque essa lógica das explicações não serve para a vida, né? A vida tem o seu próprio fluxo, né? Então a gente deixa que aquela pessoa que viveu aquela experiência fique, né, no lugar dela, né, com respeito, com presença diante dela, com saudade, mas também faz um outro movimento para dentro, que é pensar em nós mesmos e no que a gente está vivendo agora, né? E eu não sei se você vai concordar com o que eu vou dizer, mas mais do que viver muito, o importante é viver o aqui e agora de maneira intensa e inteira, né? E a gente, às vezes, está muito disperso por motivos eletrônicos, televisão, celular e tudo mais. E aí é um momento de reflexão também, né, Rodrigo? De pensar como está a qualidade da nossa vida com o outro, né? Porque a gente está... Eu acho que essa quarentena, essa pandemia, né, colocou todo mundo muito recolhido, né? O que a gente fez foi um movimento de recolhimento, né? E todos os processos meditativos e reflexivos, eles exigem esse movimento de recolhimento, né? Então, obviamente que algumas pessoas já têm mais esse hábito, não estão sofrendo tanto, né? Quer dizer, com essa coisa de distanciamento social, né? Quem é mais para fora realmente está mais difícil, porque o que acaba sendo exigido de nós é um movimento de recolhimento, de ir para dentro, né? Quer dizer, de olhar para o nosso mundo interno. As emoções ficam muito mais visíveis, né? Os nossos pensamentos ficam muito mais enlouquecidos porque não tem tantas distrações assim, ou tantas atividades, coisas a fazer, agenda para cumprir. Abre meio que um vazio e um buraco que a gente fica diante, principalmente daquelas pessoas mais próximas, que são as da nossa casa, né? E essas pessoas, obviamente, são aquelas que nos dão os maiores desafios, né? Porque quando a gente é no mundo lá fora, a gente dá uma polida nas nossas atitudes, no modo como a gente age, naquilo que a gente fala, como que a gente pensa, porque todo mundo quer ser incluído, todo mundo quer pertencer, né? Como dentro de casa esse processo já está dado, né? Quer dizer, na família você já está ali dentro e é aquilo ali, né? A gente opera de uma maneira muito mais, digamos, não diria espontânea, mas muito mais próxima de todas as nossas coisas que estão dentro, né? Tipo assim, não só aquelas coisas que a gente quer mostrar, mas tem coisas que acabam aparecendo, né? E as pessoas à nossa volta acabam despertando tudo isso. E aí, quando eu estou distraído, quando eu não estou totalmente presente no aqui e agora,
eu posso ser levado pelas emoções ou levado por pensamentos que me afligem a mente e viajar neles a ponto de ficar sofrendo muito, né? Quer dizer, e ficar ampliando, né? Quer dizer, aquilo que eventualmente a situação externa já nos coloca, que é essa coisa de estar tendo que ficar dentro de casa, não poder ter contato com as outras pessoas, enfim, isso vira um grande sofrimento, né? Então, esse movimento de estar presente no aqui e agora, isso é o que boa parte das tradições que ensinam meditação, que ensinam, digamos, esse movimento de conhecer a própria mente, apontam nessa direção, né? Nessa direção de que é preciso ficar presente. É a primeira coisa, atento, né? Atento a qualquer situação, seja alegre, seja uma situação difícil, triste, como a morte de um ente querido, mas se eu estiver presente, eu sou capaz de observar o que acontece em mim. E quanto mais eu sou capaz de observar aquilo que acontece dentro de mim, ou o tipo de pensamento que eu tenho, e não me envolver com eles, mais próximo eu estou de uma condição de não sofrer tanto. Não significa que eu não vou viver as emoções como a tristeza, o medo, a raiva, mas aquilo não vira sofrimento, porque eu estou presente, porque eu olho, porque essas coisas vão surgir dentro de mim. Isso surge para todo mundo, né? Pensamentos de ter controle sobre essas coisas, muito menos as emoções, né? Então, quando a gente está presente, a gente pode vivenciar isso, olhar para isso, né? E ao mesmo tempo dar uma saída que a gente poderia dizer construtiva para isso tudo, né? Mesmo para a morte de um ente querido, né? Como esse evento e como a emoção que esse evento desperta em mim, como a tristeza, por exemplo, qual a saída construtiva que eu posso dar para esse evento, para aquilo que eu estou sentindo, né? Eu posso fazer alguma coisa com isso, mas isso depende, como você disse, de estar presente, né? De estar no aqui e agora, atento, né? E não distraído com um monte de coisa. É uma situação que traz a gente exatamente para o presente, na marra, porque está acontecendo muitas mortes e perdas e danos econômicos e tudo mais. Vale lembrar aos ouvintes da Rádio Ritmo que está acontecendo nesse momento o Microfone Aberto, programa que vai ao ar sempre aos sábados, de 9 às 10 da manhã. Meu convidado de hoje é Rodrigo Toledo França, ele que é coach, está falando sobre um tema muito delicado, que é medo e luto em tempos de pandemia. Rodrigo, estamos batendo esse papo, uma reflexão do que acontece com qualquer um. E quando você falou aí, Rodrigo, que esse momento de isolamento social, a gente está centrado, isso é angustiante, mas também é um momento que a gente se volta e pode crescer até como ser humano, né? Tem a questão da empatia também, a ideia de que não está acontecendo só comigo, e não só no Brasil, mas no mundo. Então, isso acaba, de alguma forma, unindo as pessoas, talvez, numa reflexão mais profunda, porque, independente de raça, de cor, de religião, não importa, questão econômica, é uma doença, a Covid-19 é uma doença, que não depende hoje só da questão financeira para salvar vidas, porque não existe cura. Existem paliativos, né? Mas não existe uma cura, não existe uma vacina. E isso meio que nos iguala. Humaniza também? Mais, Sim, será? claro, porque, especialmente, né, quer dizer, falando aí do luto, da morte, né, e, enfim, do sofrimento, né, principalmente o sofrimento, né, porque o sofrimento, diferentemente, se a gente é capaz de olhar para ele, né, existe um antídoto, né, um antídoto que eu diria que é um passo a mais em relação à empatia, né? Porque a empatia, na verdade, é eu sentir o que o outro está sentindo, né? E a compaixão, ela vai um pouquinho além, porque não só eu percebo o que o outro está sentindo, mas há uma disposição em mim, mesmo que eu não possa fazer nada, mas eu consigo cultivar dentro de mim uma disposição de que o outro possa se livrar daquele sofrimento que ele tem, né? E isso depende de cada um de nós. Isso é uma prática milenar assim nas tradições, que faz muito bem
para a gente, para o meu estado mental. Se eu sou capaz de olhar para o sofrimento do outro, né, para o meu próprio sofrimento e perceber, né, quer dizer, que esse sofrimento, obviamente, todos nós, e agora nesse caso de modo muito evidente, todos nós estamos vivendo isso juntos, né? Por um lado, eu me acalmo e, ao mesmo tempo, eu cultivo em mim uma espécie de coragem muito grande para poder lidar, né? Então, compaixão é alguma coisa que é quase como se fosse um hábito mental. Ou melhor, ela pode ser um hábito mental. De eu olhar para o sofrimento dos outros, né? E desejar que ele se livre daquele sofrimento, mesmo que eu não possa fazer nada concretamente. Mas a minha mente, ela vai cultivando esse olhar. Porque, na verdade, quando eu cultivo esse olhar, e vou fazendo isso várias e várias vezes, aquilo vai virando um hábito. Então, quando eu começo a ver as pessoas de fato em muito sofrimento, aquilo brota espontaneamente. E como brota junto, também essa disposição de ajudar, né? E quanto mais essa qualidade, que não é uma qualidade que pertence a essa ou aquela pessoa, porque todos nós, mesmo aquela pessoa que a gente acha que é a pior pessoa do mundo, ela também, se ela tiver um filho, por exemplo, e o filho estiver doente, ela vai olhar para esse filho e querer que o filho não fique mais doente. Então, é uma qualidade que todos nós, como seres humanos, temos e que podemos cultivar. E essa situação, né, acho que a presença da morte, que nos leva a momentos de luto, por ver pessoas próximas morrendo, né, ver os sofrimentos de famílias que a gente conhece as pessoas, né, um primo ou um colega com quem você já trabalhou, enfim, ao ver isso tudo, pode ser um caminho muito interessante a gente olhar para esse sofrimento dos outros e não só ficar sentindo, que pena, morreu, e ficar repetindo um discurso que é o que todo mundo diz, né? Mas aproveitar e olhar seriamente para isso e dizer, né, só para complementar, que você se livre do sofrimento, né? Desejar isso para o outro. Porque quem se beneficia é você, que faz esse movimento, né, mental de olhar e desejar que o outro se livre do sofrimento. Sim. Rodrigo, nesse momento, mudou um pouquinho o discurso em relação a uma outra entrevista, quando falávamos também sobre angústia, depressão, logo no início, mais no início da pandemia aqui no município, em que temos aqui o coordenador da Covid, que sempre dá entrevista para a rádio, é um médico, pneumologista, uma pessoa muito humana, eu tenho um apreço muito grande, e ele mostrou a preocupação naquele momento em relação a uma determinada família que estava quase sendo despejada, porque uma pessoa da família, um membro da família, estava com suspeita de Covid. E aí, durante a nossa conversa, sempre enfatizava a importância de se colocar no lugar do outro, de pensar que hoje pode ser aquela pessoa, mas depois pode ser eu, pode ser alguém da minha família, e que é momento de solidariedade, não de exclusão. Isso foi no início. E aí, a gente que é do jornalismo sabe que existe a ética em não publicar o nome, se não for permitido, né? Não é, ao meu ver, o mais importante, mas sim a cura daquele ser humano. Mas existia um questionamento muito grande: quem é a pessoa que está contaminada? Idade, sexo, entende? Enquanto, na verdade, o que realmente é importante é se aquela pessoa está tendo um tratamento adequado e se sobrevive ou sobreviveu. Nesse momento, acredito, estamos falando sobre isso, que já existe uma certa empatia, uma compaixão em meio, né, a tantas mortes em todos os pontos do Brasil, município, as pessoas estão nos distritos, né, não é uma coisa só local. Aí a dor acaba nos unindo, e já que não dá para a gente ficar livre dela ou excluir alguém simplesmente, porque eu não estou excluindo o problema, então vamos nos unir, porque aí a gente fica mais forte, talvez, não é isso? Porque isso, na verdade, né, eu acho que tem duas
são duas qualidades, né? Acho que eu vou agregar uma outra coisa, né? Porque as tradições orientais têm muito essa perspectiva, né? Eles têm um conhecimento, um saber, né? Especialmente a tradição budista, né? Que eles falam em 4 qualidades que a gente deveria, qualidades mentais, né? Que a gente deveria exercer de modo assim quase infinito e treinar isso ao longo da nossa vida, né? Uma delas é a compaixão, né? A outra, né, é a bondade, né? Ou bondade amorosa, benevolência, né? A alegria empática, usando a palavra de empatia, quer dizer, e aí a bondade, que significa desejar que o outro seja feliz, a compaixão, que é cultivar na minha mente desejos de que o outro se livre do sofrimento, né? A alegria empática, que é me alegrar com as coisas boas que acontecem com as outras pessoas, porque aí eu saio do meu egoísmo e posso ampliar as possibilidades de felicidade, né? Sim. E ao mesmo tempo uma outra que se chama, o nome é equanimidade, ou seja, todos nós somos seres humanos iguais. Todos nós, qualquer um, em qualquer lugar do mundo, está buscando ser feliz e se livrar de sofrimento, né? Basicamente é isso que nos une, que nos faz humano, né? Quer dizer, então, quando eu exerço isso, e principalmente, né, a compaixão e a bondade, elas brotam de alguma coisa que todos nós temos já quase que de maneira inata, né? Porque se você pensar, pergunte para qualquer mãe, para qualquer pai, né, se virem um filho, por exemplo, sofrendo, se eles querem que o filho continue sofrendo. Se o filho está feliz e está alegre, se os pais não querem que ele se alegre cada vez mais, que ele seja feliz, né? Se tem algum pai que deseja conscientemente que o filho se dê mal na vida, né? E por outro lado, que pai que não se alegra, mesmo sendo uma outra pessoa, que é o filho, quando um filho conquista alguma coisa, etc. Então são qualidades que nós temos, né? Isso estou dando exemplo de filho porque é um vínculo muito forte, mas pode ser em relação a um pai, a um companheiro, que são pessoas que a gente gosta e que é fácil a gente perceber que essas qualidades brotam, né? E aí a gente entende, né? Quer dizer, e obviamente vê que o outro está buscando isso, e a gente olha para a gente e fala, poxa, eu também busco isso. Eu também quero ser feliz. Eu também não quero sofrer, né? Quer dizer, eu também quero ter alegria. E aí a gente fica muito próximo. Então, quanto mais eu cultivo essas qualidades, né, olhando para as pessoas e pensando nessas ideias, meditando nelas, né, mais essas qualidades vão ganhando força, né, e essas qualidades nos unem, né, quer dizer, e obviamente prenunciam a possibilidade de que a gente viva melhor, né, de que a gente de fato, esteja próximo um do outro, né, não só no discurso, né, quer dizer, mais próximo aqui dentro, no coração, né, que é o mais importante. Isso que eu ia falar agora. Um outro grande paradoxo estamos em isolamento, estamos falando em aproximação. Quer dizer, nós estamos juntos porque precisamos estar juntos em alma, da força subjetiva, né? A força que é a emocional, porque estamos fracos demais, muito medo. E, na verdade, fisicamente, temos que manter distância, porque, afinal de contas, é uma doença contagiosa, né? Horrível esse nome, mas não podemos ficar muito próximos, a máscaras, enfim. Estamos em isolamento, literalmente, mas essa questão emocional, ela nos aproxima. Eu estou olhando aqui, Rodrigo, você é coach, instrutor do Programa Internacional Cultivando Equilíbrio Emocional. Como o tema é medo e luto, estamos falando, basicamente, da questão da angústia de passar pela Covid-19 no isolamento. E o medo, a expectativa que nós temos do medo. O que é o medo, Rodrigo? Então, né, o medo, assim como a raiva, a tristeza, a alegria e o nojo, são o que a gente chama, digamos, das emoções universais, né? Quer dizer, que são, digamos, as emoções que todos os seres humanos têm, independente de onde vem, de lugar, quer dizer, porque isso vem da nossa herança ancestral, né? Quer dizer, tudo isso que a gente chama de emoção, né, que são essas que eu falei, né,
elas são processos automáticos que vêm lá de trás, né, da nossa origem, lá na Idade da Pedra, sei lá, desde muito longe, e que elas têm uma função de nos proteger no ambiente, garantir a nossa própria sobrevivência. Então, ela é uma coisa que não é mental, né? A emoção é alguma coisa que está presente nas nossas células, digamos assim, né? Então, elas disparam quando as situações são gatilhos para que elas aconteçam. Então, o que vai acontecer? Com relação ao medo, e cada emoção tem uma função, né? No caso do medo, qual é a função do medo, pensando que ela está ali para garantir a nossa sobrevivência, né? Na verdade, a função do medo é fazer com que a gente escape de uma ameaça. E, obviamente, quando dispara o medo, eu tenho basicamente duas dinâmicas que vão acontecer. Isso já é, inclusive, comprovado cientificamente, até do ponto de vista fisiológico, né? Você tem uma opção, que é você ficar gelado, frio, né? Quer dizer, gelar de medo, porque aí, eventualmente, se tiver um animal querendo te atacar, se você ficar frio, é possível que ele te considere como um objeto qualquer e você se livre daquela ameaça, né? Ou por... Logicamente, o corpo responde. Oi? Biologicamente, o corpo responde. Exatamente. A emoção é alguma coisa, que eu diria, corporal. Ela está registrada nas nossas células. E a outra opção do medo, que é para escapar da ameaça, é exatamente fazer com que a gente escape dela, saia correndo. Não é à toa que, fisiologicamente, o sangue vai para a perna, né? Quer dizer, não é à toa, por exemplo, que muitas vezes a pessoa, quando está com muito medo, ela urina, porque é uma forma de esvaziar o peso do corpo para que ela saia correndo, né? Então, sempre que a gente está falando em medo, eu estou falando dessa função, que é uma função de escapar de uma ameaça, né? Você está falando do medo biológico, do medo enquanto um ataque. Esse medo, cortando você um pouquinho, para a gente cair na questão de novo, esse medo, quando ele vem de uma ansiedade, do medo de uma situação social que eu não posso controlar, no caso a Covid-19, como nós, seres humanos, quais são os recursos que nós temos em orientação psicológica, você como coach, para a gente conviver de maneira mais leve nesse momento? O que fazer? Bom, então tem um processo interessante, sabe, Irmã? Porque o que acontece? Geralmente, né, quer dizer, quando qualquer emoção é disparada, estamos falando aqui do medo, quando o medo dispara, né, quer dizer, e ele está disparado, né, a gente está num episódio emocional, digamos assim, você tem duas coisas que acontecem. Você tem uma reação fisiológica, o coração dispara, né, quer dizer, eu começo a ter taquicardia, eu começo a suar, né, quer dizer, cada um vai ter um tipo de reação específica para cada uma das emoções, uma reação fisiológica. E a outra parte da experiência emocional, ela é mental, né? Imediatamente quando dispara uma emoção, vem à nossa mente uma série de pensamentos, uma série de ideias, né? Quer dizer, e a gente está o tempo todo pensando, né? E quando uma emoção dispara, vem pensamentos, obviamente de acordo com a experiência de cada um, né? A vida que teve, né, como foi educado, o local, a cultura, enfim, tudo isso influencia no modo como a gente vivencia as experiências. E isso traz uma série de pensamentos. Só que o que acontece? E a gente vai voltar naquele outro ponto. Por que é tão importante a gente estar presente e atento, né? Porque normalmente o que acontece? Vem os pensamentos, né? A gente pensa aquilo, né? Já está sob o efeito daquela emoção, e aí você começa num processo que a gente chama, alguns psicólogos chamam isso de ruminação. Você começa a pensar naquilo, e você não para de pensar, eu posso pegar Covid, eu posso pegar Covid, eu vou morrer, e você não sai desse processo de ruminação mental, e para o nosso organismo, para o corpo, pouco importa se é uma situação real ou se é só uma coisa da nossa mente, para ele disparar aquela emoção. Então, se eu estou o tempo todo pensando que eu vou ficar doente,
é como se eu tivesse, e eu acredito nisso de verdade, eu não consigo me distanciar dos meus pensamentos, né? Quer dizer, eu não estou presente para perceber que é só um pensamento, porque se todo mundo observar, né, o pessoal que está ouvindo essa nossa conversa, pode observar isso. Fica 2 minutinhos observando a mente e veja como é que uma ideia puxa a outra, e do mesmo jeito que surge um pensamento, ele desaparece. Né? E aí vem outro que não tem nada a ver, enfim. Só que, normalmente, o que a gente faz? A gente cola no conteúdo ou naquilo que a gente pensa. E aí a gente começa a ficar vivendo naquele mundo interno sem perceber que, muitas vezes, aquilo que a gente pensa não corresponde à realidade de fato. Porque se eu estou em casa, me protegendo, usando máscara, limpando a comida, o álcool gel, não sei o quê, será que, de fato, realmente eu estou correndo um risco, como às vezes o meu pensamento está querendo me dizer? Né? Então a gente não percebe essas coisas. E aí, claro, o medo fica disparando. E aí eu fico nesse estado que você chamou de ansiedade, que nada mais é, ou angústia, se a gente quiser dizer assim, né? São um pouco diferentes, mas são apenas nuances do medo. Né? Porque o medo é a emoção de base. Né? Mas tanto a ansiedade quanto a angústia, ela de alguma forma corresponde a essa ideia de medo. Eu tenho uma ameaça e eu quero fugir daquela ameaça. Agora, Sim. o caminho, só para complementar, é exatamente esse. É estar presente, atento, para que eu possa... Será que isso que eu estou pensando é de fato real? Ou, tipo assim, é só um pensamento que se eu não ligar para ele, ele pode passar e eu ficar tranquilo? Né? Então, Sim. na verdade, é um exercício que cada um pode fazer. Sim, verdade. Só para complementar, a questão a própria palavra pré-ocupação, né? Explica tudo isso que você acabou de falar muito bem. Você vai ficar preocupado, só vai ruminar e não vai adiantar. Agora, como estamos falando do medo, do luto, ansiedade, depressão, que está tudo interligado em tempos de pandemia, é importante ressaltar que, de acordo com as orientações médicas, nós devemos, não só temos obrigação de cuidar de nós e do outro usando máscaras. Muita gente acha que não é bem assim e acaba relaxando. Então, em vez de a gente se preocupar, só se preocupar, a gente pode fazer alguma coisa, né? Sim. Que é usar máscara, ter cuidado com a higienização das mãos, evitar expor. Está me ouvindo? Sim. Evitar expor as pessoas que amamos, de correr riscos, evitar aglomeração. Então, é importante pontuar isso, né? Claro, e assim, né? E como o tema transitou por essas várias áreas, né? Esse cuidado, né? Quer dizer, ele passa por aquilo que a gente falou de compaixão, né? De empatia com o outro, porque muitas vezes, talvez, né? Se eu estou com o meu corpo em dia, minha imunidade está legal, né? Eu me cuido, etc. Pode ser até que eu pegue a doença, vou ter lá um perrengue, vou ficar sem ar, enfim, e obviamente posso passar por esse processo e me recuperar, né? Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que a gente sabe que são os grupos de risco, né? Quer dizer, que é preciso que a gente cuide deles, né? Então, muitas vezes, a fonte, às vezes, por exemplo, no meu caso, de preocupação, às vezes, não é comigo. A minha preocupação é com o outro. Porque eu sei que a minha imunidade está legal, né? Assim, eu sei que se eu pegar, eu tenho chance de me cuidar e ficar bem. Mas o que me preocupa às vezes é o fato de que eu posso ser um veículo que eu posso estar prejudicando o outro, mesmo sem querer, né? E eu tenho o que fazer para evitar isso, porque aí a gente evita a cadeia toda, porque assim, se você evita de passar o vírus para frente, é uma forma de cuidado, porque aí você está evitando a possibilidade que as pessoas adoeçam e eventualmente até morram, e que vai levar à tristeza, ao luto, enfim, e ampliar esse nível de sofrimento. Então, se cuidar é muito importante por causa disso, porque é uma forma não só de cuidar de si e eventualmente cuidar para que eu não pegue a doença, eventualmente morra, que seja, né? Mas é também cuidar dos outros.
né? Quer dizer, é ter esse olhar para que o outro também não sofra, né? Então, se cuidar é também um exercício de bondade e de compaixão, né? Porque eu estou olhando para o outro também. Em foco, sempre a palavra empatia e compaixão. Mais uma vez, Rodrigo, lembrando nossos ouvintes que está rolando por aqui o programa Microfone Aberto. O tema hoje, medo e luto em tempos de pandemia. E meu convidado de hoje é Rodrigo Toledo França. Ele é jornalista, filósofo, coach, instrutor do programa internacional Cultivando Equilíbrio Emocional. E também a Escola de Ver. Fala um pouco desse projeto, Rodrigo, todo para a gente. Você também dá palestras, né? Sim, na verdade, a Escola de Ver, ela tem um pouco ela surgiu desse meu desejo, né? De que as pessoas possam ampliar a visão que elas têm, né? A respeito da própria vida, das relações, dos relacionamentos, enfim, e possam, a partir do processo de reflexão, da meditação, do conhecimento de como a mente funciona, de como funciona o nosso mundo interno, né, essas pessoas possam, de fato, digamos assim, ampliarem a partir dessa, por isso que chama escola de ver, né, é aprender a ver de uma maneira diferente, como a gente está falando aqui, né, tentando ampliar uma visão que as pessoas têm sobre a morte, sobre o luto. Né? Eu acredito que quando eu falo, por exemplo, olha, pessoal, uma situação de morte é um momento para a gente refletir, pensar, né, como é que está a nossa vida, transformar isso em uma coisa produtiva. Já é alguma ideia que sai um pouco do medo comum que as pessoas têm da morte. Né? Então, pode ser que um ouvinte ou outro, né, ou alguém que se conecte com essa ideia, vai falar, pô, não é que faz sentido? Caramba, né, vou mudar a minha vida a partir de agora, vou começar a valorizar mais as minhas relações, vou começar a viver de uma maneira mais alegre, vou ajudar mais as pessoas, enfim. Né? Então, a possibilidade de que o conhecimento, né, e eventualmente a reflexão, a filosofia, né, a meditação, né, esse conhecimento das nossas próprias emoções, do mundo interno, possa permitir uma vida mais feliz, mais leve, mais alegre, né? Então a escola tem um pouco essa proposta, né? Assim, né? Eu ofereço meus cursos, eu dou palestras também, né? Promovo cursos de outras pessoas, né? O ano passado, por exemplo, a gente teve 2 vezes um curso sobre compaixão, só sobre compaixão, né? Sim. Então é um pouco isso, né? É um trabalho, né? De que as pessoas podem ampliar isso, né? Então essa é um pouco a proposta da escola, né? Por exemplo, escolas e empresas também, né? De repente quer dar uma palestra motivacional para orientar um grupo que está desmotivado por algum motivo. Já aconteceu palestras em empresas ou só em faculdades? Como que é isso? Não, na verdade, o trabalho em empresa também é super importante, né? Onde eu trabalho hoje em dia, eu estou muito ligado a essas atividades também, né? Atividades com pessoas, né? Então, eu eventualmente atuo como coach, né? Treinando gerentes, né? Treinando pessoas que não são gerentes também, equipes, né? Para que elas se integrem melhor, né? Porque esse é um conhecimento muito rico, né? Que se ele for bem aplicado, né? Ele pode melhorar muito as relações, fazer com que as pessoas vivam os processos e os relacionamentos de uma maneira mais equilibrada, né? Quer dizer, sem tanto sofrimento, né? Então, entender as emoções, entender ou aprender a meditar, por exemplo, nos ajuda a ter um estado de calma, de relaxamento para lidar com a pressão, muitas vezes, lidar com o estresse, né? E isso melhora a vida das pessoas, né? Isso não faz tanta diferença se é fora ou dentro da empresa, mas principalmente na empresa, que são locais que eventualmente as demandas às vezes geram muito estresse, né? As relações às vezes são difíceis, né? Então, esses tipos de conhecimentos, eles são sempre muito úteis, né? Para ajudar as pessoas a se relacionarem melhor. Sim. E até atingir os resultados da própria empresa, né? Porque se as pessoas estão felizes e trabalham bem, né? Naturalmente, né? Sem que isso seja um objetivo por trás, né? Vamos agora deixar pessoas mais focadas. Não, não é isso. Né? Se as pessoas estão bem, elas entendem melhor o que elas fazem ali, né? Produzem mais.
mas não é nem produzir, mas elas se engajam mais, porque elas entendem porque estão ali, né? E fazem aquilo com um movimento mais consciente, né? E as coisas fluem muito melhor. Sim. Rodrigo, no finalzinho eu vou te pedir para você deixar os contatos, site, todos os seus contatos. Se alguém queira falar com você depois, acredito que, como a gente compartilha pelas redes sociais, não só na rádio, pode ser que, assim como eu estou interessada muito em conhecer mais profundamente essa questão, muitas empresas também podem ter interesse em falar com você e contratar alguma palestra. Ainda em relação, Rodrigo, à questão do medo, num outro âmbito, que são os empresários, né? Eles ficam, existe uma questão política, eles querem, uma parte que é abrir o comércio em determinada cidade, outra parte não, porque tem a consciência de que isolamento social é a maior forma de prevenção contra a Covid-19, e isso cria uma ansiedade naturalmente, e nós compreendemos perfeitamente, porque enquanto a empresa está fechada, o aluguel continua rolando, né? As obrigações com impostos, com pagamento de funcionários também. Como é difícil a resposta, porque eles também querem saber e não conseguem buscar. Mas eu te pergunto nesse momento, como essas pessoas podem aliviar essa tensão? Abrir, não abrir, ficar parado, procurar uma segunda atividade em casa, o que fazer? Isso é muito difícil, né? Porque é muito particular, né? Eu acho que é um caso, cada cidade tem uma perspectiva, cada estado vai ter a sua orientação, né? A questão do medo. Oi? O medo, de novo, o medo de falir, o medo de não conseguir dar a volta por cima. E de novo a gente volta para um ponto importante do que a gente já falou, né? Quer dizer, a gente de alguma forma está compartilhando esse momento. Então, quando a gente fala de luto e luto associado à morte, né? Quer dizer, a gente está falando de perdas. E, na verdade, é um momento em que todos estão vivendo muitas perdas, né? Quer dizer, na verdade, não é só a perda de pessoas queridas, é a perda econômica, é a perda de um emprego, de uma empresa, né? Que são muitas perdas em todos os lugares e, claro, né? Gerando um sofrimento muito grande. Agora, a questão é, o que a gente vai fazer com isso? Né? Porque algumas perdas vão acontecer, mas a questão é, como que eu vou reagir a isso, criando alternativas ou formas que fortaleçam redes diferentes, onde possam haver trocas ou onde possam as pessoas florescerem de outra maneira, né? Quer dizer, depois disso. Porque o que vai ser, na verdade, ninguém sabe. Né? Quer dizer, o que vai ser depois disso tudo, quando tudo voltar ao suposto normal, que não existe mais, né? Quer dizer, não existe o novo normal, existe uma situação completamente nova, né? E que talvez o grande chamado desse momento, como eu tinha falado antes, que é um movimento de recolhimento, né? Quer dizer, que as pessoas passem a ampliar suas visões para que, à medida que as coisas comecem a entrar no eixo, comecem a achar outros caminhos, né? Quer dizer, outros caminhos, porque eventualmente muitas coisas vão ter que ser mudadas. Então todo mundo vai ter que lidar de um jeito ou de outro com o luto, seja ele de um ente querido, seja ele a perda de um emprego, de um trabalho, mas óbvio que a grande questão eu tenho duas maneiras de fazer isso, né? Sendo levado pela raiva, pelo ódio, enfim, ou por uma depressão, ou estando presente. Né? Eu não estou sozinho. Né? De novo, a gente está compartilhando essa situação com a humanidade inteira. Isso não é pouca coisa. Né? Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, de novo, né? Essa dinâmica que vem do movimento da empatia, de perceber que não, peraí, eu não estou sozinho nessa. Meu sofrimento é o sofrimento de todo mundo aqui do meu lado. Né? Isso talvez nos fortaleça e nos dê coragem,
né? Para não, vamos juntos então, como você falou antes, né? Então a gente tem que estar unido, a gente está junto, né? Quer dizer, a gente tem que estar junto nos próximos passos, não dá para dividir, né? A ideia agora é que a gente de fato esteja unido, né? E conectado, né? Por essa dimensão maior, né? De que a vida vai seguir em frente e que a gente olhe uns para os outros com mais compaixão, com mais bondade, né? Quer dizer, e possa meio que cada um se apoie do outro, né? Eu acho que talvez seja por aí. Né? Eu sei que eu não respondi, porque eu acho que dar conselho é muito difícil, né? Sobre o que fazer, né? Ninguém tem a varinha mágica, né? Por mais que a gente tenta consolar o outro, está todo mundo buscando respostas. Eu acho que o que é rico nesse momento é exatamente a gente refletir e se perguntar para o outro. Quem sabe, depois disso tudo, a gente se torne mais humanos, né? Sem dúvida. Né? Quer dizer, ou Valores. mais humanos, assim, no sentido de valores humanos, né? Porque eu acho que isso que é importante, né? Tipo assim, e claro, Vamos lá. tem um valor que é fundamental, tem um valor que é a vida, né? Quer dizer, Sim. E a manutenção dela, e não só para mim, né? Quer dizer, é para todo o meu meio, para aqueles que estão próximos, para minha comunidade, né? Quer dizer, para os meus amigos, né? Quer dizer, para a cidade onde eu vivo, né? Quer dizer, na verdade existe uma coisa, né? Quer dizer, que a gente chama, né? Tudo está interdependentemente conectado, né? Assim, todos nós, mesmo que a gente não pense nisso, né? Eu tenho que saber que se eu compro pão na padaria, eu tenho que lembrar que nessa cadeia tem o sujeito que plantou o trigo lá não sei aonde, tem o cara que colheu, tem outro que botou no saco, um que pegou o caminhão, chegou lá, que trouxe para cá, que foi para o Ceasa, o outro que comprou o saco, levou para a padaria, o padeiro que levantou 3 horas. Olha quanta gente envolvida por um simples pãozinho francês, né? Quer dizer, que eu pego na padaria de manhã cedo, né? Quer dizer, eu estou conectado com essas pessoas todas. Muito interessante, pensar em cadeia. Agora, por outro lado também, a questão que somos um. Todos nós somos uno, né? Somos um, porque, como você disse, o que acontece com o outro pode acontecer com você, e somos uma grande teia, né, global. A gente não pode perder isso de vista. A mesma dor do outro pode ser, a minha pode ser do outro, e assim por diante, né? Literalmente, sem dúvida, ter essa consciência. Então, esse momento, com certeza, vai balançar todos nós. Espero que realmente possamos evoluir cada vez mais, né? Nos tornando seres mais amáveis, mais humanos, literalmente. Quase no finalzinho, eu queria que você me falasse aí quanto tempo a gente já tem, está faltando 10 minutos, ou menos, né? Você falar suas redes sociais, seus contatos, é importantíssimo você deixar isso para os nossos ouvintes. Tá bem, Rodrigo Toledo. Eu tenho, é só procurar lá, tem a página no Facebook, que é Escola de Ver, Espaço de Ser, é só procurar lá. No Instagram também, escola.d.ver, né? @escola.d.ver. Né? Então, esse é o contato lá do Instagram, tem o contato do Facebook, como eu falei, né? E eventualmente meu próprio telefone, né? Não tem problema nenhum, né? Se quiser entrar em contato, né? 21, né? Que é Rio, 980967383, né? Só me chamar no WhatsApp, enfim. Né? Depois a gente coloca na legenda também. Beleza. Na legenda, depois a gente... Tem algum site, Rodrigo, pessoal visitar? Sim, o site é escoladever.com.br. Ok, é bom que a gente repetiu aí. Você me ajuda a lembrar quanto tempo nós temos, Rodrigo? Você que está aí... Eu acho que já estouramos a 1 hora, né? A gente começou um pouquinho atrasado, acho que já está quase estourando a 1 hora. Então, rádio é isso, rádio é tempo, né? A gente tem que respeitar esse tempo, senão eles vão dar a tesouradinha na gente e eu não quero que isso aconteça. Rodrigo, quero agradecer profundamente
repetidamente você por aceitar o convite, pela confiança em estar nesse tete-a-tete comigo. Eu que fui sua aluna, você que foi meu orientador, fomos colegas de turma posteriormente, mas eu tenho um grande respeito, um grande carinho por você profissional, porque você tem uma experiência profunda e vasta, além de tudo, um cara muito sensível, um ser humano muito sensível. Não só um cara que domina muito bem o que aprende, teoricamente falando, é muito organizado, sempre mostrou isso, mas por trás desse profissional existe um ser humano muito especial. E eu aproveito esse momento para te agradecer por tudo também, pelo companheiro que você foi nos momentos mais tensos durante a faculdade. Obrigada mesmo. Não, eu que agradeço, né? Assim, você é sempre muito carinhosa, muito afetuosa. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Assim, sempre que quiser pode falar comigo. Eu estou sempre aberto. É sempre bom conversar, né? Acho que o caminho para todos nós é esse caminho da conversa, né? A gente sentar, se ouvir uns aos outros, né? Assim, mas se ouvir de coração aberto, né? Para ouvir o outro de verdade e junto a gente caminhar, né? Quer dizer, caminhar junto. Então, assim, eu que te agradeço, né? Você também muito querido, fez um belo trabalho na época, uma super monografia e assim, foi, né, você sempre é uma pessoa muito carinhosa, né? E eu fiquei muito feliz, de fato, agradeço a oportunidade, né? Espero de verdade que esse bate-papo possa ajudar as pessoas a pensarem um pouquinho mais, né? Se sentirem um pouquinho mais acalentadas nesse momento, né? Quer dizer, que possam ver uma possibilidade de refletir, né, de uma maneira que possa tornar a situação um pouquinho mais leve, né, ampliando a visão, né, vendo as coisas de uma maneira um pouquinho mais ampla, né, mais diferente, né, e assim, e com isso achar os caminhos para que a gente possa sair bem desse momento, né, felizes e ajudando uns aos outros. Obrigado mais uma vez pelo convite. Pode ficar tranquilo, então, que você colaborou muito, porque eu acho que nesse momento o exercício do diálogo, a troca de ideias, é o que nos sustenta, nos faz ter mais força para um dia depois do outro. Rodrigo, Fredo França, muito obrigada mais uma vez. Te chamo sempre de Rodrigo França. Então, acabei de entrevistar, estou terminando. Se eu pudesse, eu ficaria com ele mais 1 hora, 2 horas aqui, mas eu tenho que encerrar o programa Microfone Aberto, sempre aos sábados, de 9 às 10 da manhã, na Rádio Ritmo FM 104,7. Lembrando que se vocês estão acompanhando através do radinho, pode depois acessar as redes sociais www.ritmo104.com.br, através da FM Pádua, vai estar tudo na legenda aí, para vocês acessarem e compartilharem essa grande teia que é a internet. Rodrigo, até a próxima, meu querido. Com Deus. Até a próxima. Obrigada. Obrigado a você, mais uma vez. Até o próximo sábado, ouvintes. Vamos pensar em outro tema aí. Tchau, Rodrigo. Tchau, ouvintes. Tchau, Inéia. Valeu.